E se você me permite, com muita alegria, eu quero, primeiramente, te desejar bom dia neste dia maravilhoso que o Eterno fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não é verdade? Seja feliz. Eu falo isso sempre aqui nos meus shorts. Seja feliz. Faça por onde ser feliz. O Eterno me fez estes dias viver uma experiência magnífica com o seu Espírito Santo. E eu, de fato, me vejo rica das coisas que dinheiro não compra. Sabe? Eu me vejo rica em saber que eu tenho alguém que se importa comigo, cara. Sabe? Alguém que me direciona, que me dá orientação para eu não cair, sabe? Para eu não ficar prostrada. Maravilhoso, não é verdade? Pois é. Tem 3 assuntos que sempre foram muito fáceis de eu falar sobre esses assuntos: mãe, casamento e igreja. Minha mãe faleceu faz 3 anos. Então, na questão mãe, eu passei por um julgamento em que a pessoa colocou em questão a maneira que meu filho agia comigo, como se fosse um pesar da mão de Deus para minha vida, as maneiras que eu tenha agido, me referido, me reportado à minha mãe. É como se estivesse havendo para mim a lei do retorno, porque na concepção daquela pessoa, no dia que o filho ou a filha fizer X situação, ela mete a mão na cara. Então eu fui bem julgada, Até hoje essa pessoa me olha com olhares, Parece que ela tá buscando que Mateus na frente dela venha fazer algo para que ela possa apontar, acusar. Eu nunca tive dificuldade de falar nome dos bois, mas eu procuro não deixar essas pessoas em cima de um palco. Então você vai assistir todos os meus vídeos e você não vai ver eu me reportando especificamente a ninguém, ditando nome ou uma situação em que você saiba que X pessoa estava naquela situação. A não ser que você seja muito minha amiga, muito meu amigo. Porque quem é muito meu amigo e minha amiga participa da minha vida. Provavelmente você estava junto quando determinada situação pode, ou aconteceu, ou podia ter acontecido, ou pode acontecer. Então eu fui bastante julgada e sou, agora de maneira mais leve, porque depois que o Espírito Santo falou comigo, eu me afastei dessa pessoa. Eu quero abrir um outro parênteses aqui para te falar que a palavra do Eterno tem resposta para tudo. Então, tudo que eu passo, eu procuro a base na palavra do Eterno para estar firme, para me manter firme, para não errar. Sobre casamento, eu sou separada há 3 anos. Já assinei o divórcio faz um tempo, bom tempo, 3 anos atrás. Sou separada. Um outro assunto que nunca foi dificultoso para que eu pudesse falar. Então, sobre casamento, eu falava como qualquer outro assunto. E uma terceira situação é a igreja. Porque você
que é meu amigo, minha amiga, que está inscrita neste canal, sabe que eu fui expulsa da igreja onde eu congregava. Fui expulsa por terceiros, pelo telefone. O telefonema nem para mim não foi. E as palavras ditas eram o que a pessoa quis dizer, porque não tinha autonomia de um ministro para tomar atitude. E dali então gerou-se uma situação em que houve esse resultado. Enfim, eu nunca tive dificuldade para conversar sobre nenhum assunto. Mas, referente a estes 3 assuntos, eu quero, antes de falar a experiência espiritual que eu tive, dizer a você que se você é uma pessoa que busca o Criador, você tem vida com Deus, você vai entender exatamente o que foi essa experiência espiritual. Se você não tem, não desmerecendo o seu intelecto, mas se você não tem, esse entendimento espiritual, apenas não julgue, até que o Eterno te dê a compreensão, o entender daquela situação. E um certo dia eu estava conversando com uma colega sobre um destes assuntos, que eu não vou falar, hein? Vamos conservar a paz. Naquele momento, eu quero também dizer, abrindo aqui um outro parênteses, dizer a você que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, tá bom? Continuando. Naquele momento, é como se o meu espírito tivesse saído de dentro de mim e eu tive uma amplitude daquela situação em que eu estava vivendo no físico. Eu, sentada, conversando com uma amiga, que também estava sentada, sobre um determinado assunto, entre desses que eu falei para vocês aqui. E rapidamente, eu pude ver que as minhas palavras sobre aquele assunto estava sendo palavras de raiva, palavras de revolta. Eu não estava apontando ninguém, eu não estava acusando ninguém, eu não estava falando mal de ninguém, mas a maneira daquela experiência ter me mostrado o impacto do mundo espiritual não era sobre o assunto, o que foi uma maneira muito linda. Era sobre as palavras, como aquilo saía de dentro de mim. Entende? Então, a minha mãe, quando era viva, ela falava muito assim, não é o que você fala, mas é como você fala. Será que de repente não era algo com uma experiência mais ou menos como essa? Então, como eu estava falando daquela situação, me fez compreender no meu espírito que ainda eram palavras revoltadas, palavras de ira. E por vários dias, depois daquele acontecimento, eu fiquei pensando em momentos diferentes naquela experiência espiritual que eu tinha vivido. Até que um belo dia, eu comecei então a indagar ao Eterno. Poxa, Eterno, mas o que será que quer dizer, né? Nossa, que situação, tal, né? Falando assim, né? Eu não cheguei a ficar no pé do Eterno para ele poder... Não, mas eu fiquei assim, querendo saber o que era que aquilo estava querendo dizer para mim, o que era... Estava querendo me fazer crescer. Como? Porque uma coisa você vê, vamos supor,
Você vai ver seu filho cair. Mas aí o que você vai fazer quando você vê, né? Então eu vi aquela situação, né? Eu vivi para algumas pessoas esse déjà vu, essa situação, né? No mundo espiritual. Mas o que eu poderia fazer então a partir dali? Eu já tinha o problema. E o que eu precisava agora era da solução. Aí o que acontece? Um belo dia, o Ruach Kadosh, o Todo-Poderoso, o Espírito do Eterno, me fez, falou comigo, me fez enxergar o outro lado. É como se eu estivesse ouvindo alguém falar comigo a seguinte situação: você tem que parar de falar sobre esse assunto, começando por falar menos até que você não fale. Porque quando vier a justiça sobre essa situação, quando vier o resultado da justiça sobre essa situação, você pode ser pega, achada em falta. Porque no momento em que houve a justiça, você estava fora do prumo, fora da balança. Você foi achada em falta. Sabe? Era um despertar do Espírito de Deus. E o que eu pude entender, gente, o que eu entendi disso tudo, foi o Eterno me dizer que no dia que ele se levantasse, abater o martelo e eu pudesse ver o resultado da justiça de Deus sobre aquela causa, eu naquela maneira, se eu continuasse, eu poderia ser respingada. Então logo eu pensei, bom, então o Eterno ainda não se levantou sobre essa causa. Ou se o Eterno se levantou, ele tá falando pra mim agora, ó, sai fora pra não ser respingada que agora vai vir o resultado. Agora a pessoa, né, vou conversar com a pessoa e pra você não ser respingada. Então, analisando, eu fiquei por vários dias pensativa com relação a isso. Porque as pessoas que não são espirituais, elas consideram que é como se eu tivesse, no caso, né? Vou dar uma suposição assim. Ah, então, tá, Deus vai ter justiça dessa pessoa, né? Vai bater o martelo, vai pesar a mão porque você é queridinha, porque você é coitadinha, porque você é isso e aquilo. Não. Veja, a justiça do Eterno, quando ela se levanta, todos os envolvidos na situação. O Espírito Santo me trouxe essa compreensão que eu não tinha. Eu não tinha essa compreensão. Eu achava que quando o Eterno se levantasse para fazer a justiça sobre isso, seria, claro, individual, né? Eu pagaria pelo meu erro, fulano pagaria pelo, né? E assim sucessivamente. Mas eu consegui, numa amplitude espiritual, perceber que também aquela causa, a forma que aquela causa é levada para o tribunal de Deus, na hora do julgamento é considerada todas aquelas pessoas e aquela situação. Eu vejo com muito amor que o Espírito Santo nos ama. Eu me preparei para compartilhar contigo essa situação, porque foi uma situação que eu vivi na minha pele, que eu posso contar. Se você me encontrar na rua, eu posso retornar para você, falar como foi essa vivência espiritual. Então, se é algo que eu vivi, eu tenho propriedade para falar, eu sei como falar daquilo. O Espírito Santo, o Todo-Poderoso, me esclareceu e eu não me sinto
menos favorecida ou mais favorecida porque eu tive esse despertar. Tanto que eu estou aqui compartilhando com você essa experiência espiritual. Porque talvez você também tenha passado por algo parecido. E eu creio de verdade que o que nos ensina a ser pessoas melhores são as experiências que vivemos com Deus. Se eu tivesse que desanimar, eu teria que ter desanimado quando eu fui expulsa da igreja, por exemplo. Eu fiquei muitos dias sem congregar em nenhum lugar, por exemplo. Mas eu levei em consideração que eu tenho um filho de 8 anos e eu tenho a minha alma para entregar para Deus naquele grande dia. A palavra do Eterno me confortou quando eu li sobre a grande seara, que a seara é o mundo. Então, se homens achou por bem me expulsar, eles me expulsaram debaixo, um exemplo, né? Da regra deles, da autonomia deles. Mas que Deus não estava me expulsando. Que o Criador, ele julga cada caso particularmente. Não tem a possibilidade de eu ser julgada no meu casamento, no meu ex-casamento, por exemplo, como outro casamento que foi desfeito ou que está, né, em dificuldade. Porque houve pessoas diferentes e ações diferentes. Não tem condição de julgar, né, pagar por um erro que não foi seu. Não tem porquê você viver o fruto de uma acusação que não vem da parte de Deus, de uma pessoa que não convive com você, a ditar regras sobre como você considera e considerar, né? Leva em consideração a criação do seu filho. Através desse despertar, eu comecei a ter mais amplitude na minha visão com relação a essas 3 causas, que por mais que uma em específico estava sendo falado com ira, com raiva, no mundo espiritual, na verdade não estava, era um comentário, um assunto, mas aquilo no mundo espiritual ia trazer um respingo para mim, me trouxe amplitude nas outras situações e trouxe e está trazendo no meu dia a dia. Para que eu não me desviasse da presença do Eterno, eu não estou falando da igreja, eu estou falando da presença do Todo-Poderoso. Eu li Hebreus 10, 25, que fala assim, estou aqui com a Bíblia, que fala assim, ó, não abandones, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Tudo me trouxe para a palavra, cada área dessa vida, mãe, casamento e igreja, a analisar a visão espiritual de cada situação. E uma das coisas que me fez ficar firme no Criador foi quando o Espírito Santo, numa madrugada em que eu estava orando, me trouxe essa leitura de Hebreus 10, 25. E eu então me levantei, tomei a atitude e hoje congrego na Universal, próximo à minha casa. Eu vejo que existem muitos acusadores e poucos praticantes que te induz, que te convida
que te incentiva à salvação. No mundo em que a corrupção fala mais alto, em que o dinheiro fala mais alto, perdeu-se o feeling de aplaudir ao Eterno por um testemunho do próximo que estava em aflição e Deus restaurou. Perdeu-se o feeling de festejar quando houve um que se rendeu aos pés do Senhor. O que antes era motivo de louvar a Deus, porque Deus teve então a glorificação devida sobre aquela situação, hoje já não tem mais. E eu decidi, lendo a palavra do Eterno, em me inclinar para o Criador, em não olhar para o que essa pessoa dizia, para o que outros falavam, para que, fulana ou fulano quis resolver sobre a minha vida. Então, com muita alegria no coração, eu quero dizer a você algo que eu sempre digo para todos os meus amigos. Se eu não tiver condição de ser abençoadora na tua vida, de te dar uma palavra de incentivo, ou de incentivar você ao bem, você não vai para o inferno por causa de mim, não. Porque eu não vou ser a incentivadora do mal. Se eu não tiver como te levar à compreensão de tudo que agrada ao Criador, de um passo que você pode fazer diferente, então eu me restringo a ter que abrir minha boca, a ter que estar perto de você. Porque eu penso que se você tiver que ir para o inferno, você vai por conta das suas atitudes, não porque eu induzi você. Eu não tenho essa maldade comigo, de fazer o meu próximo errar. Eu prefiro não ter mais contato assim como aconteceu. De eu excluir muita gente do meu celular que era daquela igreja. Justamente porque cada um vai pagar pelas suas ações. E eu não quero estar no meio da que induziu a pessoa a algum erro. E eu não estou falando nem na indução da prática do erro. Eu estou falando aqui, ó. Às vezes, a pessoa é induzida por uma palavra a pensar fora da Bíblia. E se você fizer isso, não vai ser por causa de mim. Porque eu sou uma pessoa que, se eu analiso que algo não tá legal, eu me afasto. Eu fico longe. Eu não tenho por que continuar para ser mais um motivo, mais um peso para você ser condenado por qualquer coisa ou qualquer situação. Forte, né? A gente ri, eu mesmo levo minha vida feliz e alegre, passo por lutas como todo mundo, mas priorizo fazer algo do bem, ser do bem, estar no bem, fazer parte do bem para alguém que seja. Se você puder, com a mesma alegria que eu tô compartilhando contigo essa experiência, puder se autoanalisar, se aqui tiver uma pessoa que vai ouvir esse vídeo e vai se autoanalisar e vai se consertar, eu já ganhei tudo. Eu já sou rica, né, daquilo que o dinheiro não compra, então aí eu vou ser realmente o verdadeiro arraso. Que o Eterno te abençoe poderosamente. E muito obrigada, porque tu ficou aqui, né,
e ouviu essa experiência que eu pude compartilhar com você. E eu faço votos que o Eterno te enriqueça, que o Eterno te alcance poderosamente e que você também possa me contar coisas grandes e firmes que foi te revelada e que você não sabia. O Eterno te abençoe e até a próxima gravação.